O governo brasileiro deu um ultimato para a empresa TikTok no Brasil se adequar à legislação interna. Basicamente, o que aconteceu? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que integra o governo brasileiro, o Poder Executivo Federal, iniciou uma investigação em face da utilização indevida de dados por parte do TikTok e estabeleceu, em conformidade com a legislação brasileira, algumas regras que terão que ser adaptadas pelo TikTok, sob pena de ter que sair do Brasil, ser banido no Brasil. Se você ainda não viu nada sobre isso, eu vou mostrar para você algumas notícias aqui e vou trazer a legislação que está em jogo, o que está sendo discutido pelo TikTok e como é possível que, se o TikTok não se adequar àquilo que está sendo estabelecido pelo governo brasileiro, a empresa vai ter que sair fora do Brasil. Veja só, aqui eu trago primeiramente para você a notícia divulgada aí no site do Gov. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pertence ao Poder Executivo Federal, é um órgão regulador do Poder Executivo Federal. Aí tem essa notícia aí, ó. A ANPD abre processo sancionador e emite determinações ao TikTok. Houve uma investigação que foi iniciada a partir de uma denúncia feita por um deputado federal, do Felipe Barros, lá do Paraná, deputado federal do PSL. Fez uma denúncia com base em uma notícia veiculada num site italiano e essa notícia tinha o seguinte nome: TikTok está observando você. A partir disso, a autoridade corregedora passou a fiscalizar, verificar, iniciou uma investigação e constatou indício ali de violação nos dados das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes. É uma utilização indevida dos dados das crianças e dos adolescentes. Eu vou mostrar para você aqui uma notícia que está lá no site do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um site que tem, na maioria das vezes, a publicação de conteúdos jurídicos. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser pode estar acessando, e aí você passa a conhecer alguns aspectos aí de direito de família e outros regulamentos também. Aí eu trouxe aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, essa Lei 13.709, que está na tela aí, você está vendo. A gente vai ver alguns dispositivos, mas basicamente o que a ANPD está afirmando que há possível violação por parte do TikTok seria aqui o artigo 6º. Esse artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados determina alguns princípios que deverão ser observados pelas empresas que utilizam os dados. Tá? Então o primeiro apontamento da ANPD é que estaria havendo uma violação nesse caso, e o segundo apontamento da ANPD seria aqui em relação ao artigo 14, que trata do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Beleza? Pesquisei na internet e encontrei as publicações que dizem respeito a essa investigação da ANPD, tá aqui. Vou deixar esses links na descrição também. Você sabe que aqui no canal a gente acessa o conteúdo de forma imparcial, sem se preocupar com questões políticas, espectros políticos, mas na verdade trazendo aqui notícias aprofundadas e supervisionadas para que você não seja mal informado. E aí, se você conhece alguém de repente que é influenciador digital, que utiliza o TikTok ou outras redes sociais, fica o detalhe. Isso vai servir também para todas as plataformas de mídia digital no Brasil se adaptarem. Tem que se adaptar às normas que existem no Brasil sob o risco de serem expulsas daqui, né, de uma forma mais esdrúxula, mas esse seria o verdadeiro. Se não se adequar às normas estabelecidas no Brasil, tem que sair fora, não tem jeito. Tá? Aí eu vou deixar esses dois links aqui também, mas eu vou abrir com você justamente esses dois documentos que trazem como se iniciou esse procedimento e como se chegou à conclusão por parte do TikTok, beleza? Então, fica tranquilo, presta atenção no vídeo, se concentra, aumenta o volume e vai entendendo comigo aqui. Esse primeiro documento aqui é uma nota técnica que foi emitida pela Autoridade Nacional a partir do início da apuração. Então, aqui só o início aqui do relatório, para você se inteirar, diz o seguinte: olha, o presente processo foi iniciado por meio do ofício recebido pela ANPD em 23 de março de 2021, em que o deputado federal Felipe Barros, do PSL lá do Paraná, enviou uma reclamação em face do TikTok. A reclamação cita a matéria TikTok is watching you, significa, o inglês aqui é bem ruimzinho, já o português já é ruim, né? Mas significa, eu acho que significa, né? O TikTok está olhando você, observando você, algo assim, né? E aí publicado nesse site italiano aqui, Vice Itália, que relata que o TikTok coletaria dados pessoais de titulares que utilizam o aplicativo, mesmo que eles não tenham sido cadastrados na plataforma. O TikTok também teria compartilhado dados pessoais com o Facebook.
mesmo o titular não tendo conta nessa última rede social. O que acontece? Você já deve ter percebido. Quando a gente entra em qualquer rede social, aqui no YouTube mesmo, por exemplo, aqui no YouTube, quando a gente entra no YouTube, você vai e assiste um determinado conteúdo, beleza? Você começa a assistir um conteúdo. Você ainda nem fez o login, de repente você está numa aba anônima, você nem fez o login, você está numa aba anônima. Aí você começa a assistir o conteúdo, você vai observar que o YouTube vai começar a sugerir para você vídeos relacionados àquele que você está assistindo. Por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo aqui numa aba anônima, você vai ver que na lateral o YouTube pode estar sugerindo vídeos ali muito relacionados ao conteúdo que eu tenho falado. Isso por quê? Porque o YouTube começa a coletar dados a respeito daquilo que você está assistindo no próprio YouTube. Isso vale para outras plataformas também. Você não vê, por exemplo, ali no Instagram, você está rolando ali o feed e começa a aparecer só coisas relacionadas àquilo que você já curtiu, que você já comentou. Por quê? O algoritmo observa aquilo que você está assistindo, que você está gostando, e a partir disso... Espera aí, filhão. Filhão, espera um pouquinho. A partir disso, o algoritmo passa a utilizar essas informações a seu respeito. Beleza? Isso é que se você não houvesse feito o cadastro. Se você faz o cadastro na plataforma, ali são armazenados dados seus, e-mail, telefone, data de nascimento, nome e outros dados que você eventualmente insira na plataforma. Então, assim, de uma forma geral, a plataforma não pode estar compartilhando esses dados nem utilizando para finalidades indevidas. O que acontece em se tratando de crianças e adolescentes? Bom, aí a proteção é maior ainda pela legislação brasileira. Como eu mostrei para você aqui, a gente retorna nessa tela aqui. Como eu mostrei para você aqui no artigo 14, veja só, o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com um consentimento específico e em destaque, dado pelo menos dos pais ou responsável legal. O que acontece? Você já deve ter percebido que quando uma criança em alguma dessas plataformas coloca, ou adolescente coloca a data que seria de uma pessoa adolescente ou menor de idade, uma criança ou adolescente, é sempre perguntado ali se alguma coisa dos pais, se autoriza a utilização dos dados, porque seria mais ou menos esse questionamento, né? Uma caixinha perguntando ali, você aceita a utilização dos seus dados, ou você é maior de idade, para que você confirme se é maior de idade, se não for maior de idade, seu pai está te monitorando, algo nesse sentido. E aí o que acontece? Houve então o início da apuração, e agora no dia 4 de novembro, isso acabou vindo a ser noticiado somente agora, houve a publicação de uma nota técnica que apresentou algumas determinações para a empresa que é a dona do TikTok, essa ByteDance Brasil, e diz o seguinte, aí só uma introdução no relatório que praticamente repete a outra nota técnica. Veja só, o processo foi iniciado a partir da denúncia recebida pela Coordenação Geral de Fiscalização, CGS. Então aí dizia o seguinte, ó, TikTok is watching you, o TikTok está assistindo você, mesmo se você não tiver uma conta. É aquela coisa, você consegue ver o feed do TikTok sem mesmo ter conta lá. Assim como também você consegue acessar o YouTube sem fazer a conta. O Instagram, eu acho que não, acho que o Instagram você tem que fazer uma conta. Mas você consegue ver algumas postagens. No YouTube você consegue assistir tudo sem ter conta. E no TikTok, aliás, no YouTube aqui, se você tiver diante de um conteúdo para maior de 18 anos, aí tem que fazer o login, né? Tem que fazer o login. Mas os conteúdos, de uma forma geral, a gente consegue assistir sem fazer login. Inclusive, se eu abrir o YouTube aqui, eu consigo ver, olha, por exemplo aqui, ele abre a primeira tela, quem é você e tal, mas vamos botar aqui, amor. Você consegue entrar dentro do YouTube e assistir vários conteúdos sem que você faça nenhum tipo... Opa, não está mostrando aqui. Você consegue entrar no YouTube e assistir, fazer algumas consultas sem nenhum tipo de restrição. Desde que, é claro, não seja um conteúdo para maiores de 18 anos. E aí, ao final do processo aqui, a gente volta ao processo aqui, a nota técnica, lá na página 22, eu já até abri e marquei, a autoridade determinou aquilo que tem que ser observado pela empresa. Aí a gente vê aqui, ó. Então, em relação ao tratamento de dados no feed de cadastro, identificou as seguintes condutas do controlador que constituem indícios de violação à LGPD. Aí ele elenca aquelas violações. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, não é tão importante. O que eu achei mais importante está aqui embaixo. São as determinações que foram emanadas agora e o TikTok vai ter que se adequar. Veja só, em atenção aos indícios de violações detectadas, sugere-se a instauração de processo administrativo sancionador para apuração de infração
da legislação de proteção de dados e adoção das seguintes medidas preventivas. Você consegue ler comigo, né? Aí, primeiro ponto, determinar nos termos do artigo 35 que a empresa do TikTok suspenda integralmente o feed sem cadastro da plataforma TikTok no Brasil, a fim de assegurar que nenhuma coleta ou tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes ocorra nessa modalidade de navegação, isto é, sem cadastro prévio e seus mecanismos de verificação de dados adequados. Isso aqui é aquela perguntinha. Você tem 18 anos, sabe? Assim, a verdade é que se um adolescente pode mentir, né? Mas assim, tem que ter, pelo menos isso aí tem que ter. Aí, ó, dada a incompatibilidade dessa prática com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo em relação ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. É aquilo que eu falo. No YouTube aqui, se você for botar um vídeo para maior de 18, vai exigir. Parece que o TikTok não faz essa diferenciação, não faz essa acepção. Então, todo o conteúdo ali ficava liberado para quem não fez o login na plataforma, portanto, não se identificou como maior de idade. E a segunda determinação está aqui, ó, nos termos do artigo 36, deverá incluir as seguintes ações: implementar os mecanismos eficazes para verificação de idade. Segunda, aprimoramento dos mecanismos voltados à verificação de idade durante o processo de exclusão das contas de crianças identificadas. Terceiro, implementação de mecanismos de assistência e representação para assegurar que adolescentes sejam devidamente assistidos ou representados por um de seus pais ou responsáveis durante o procedimento de cadastro da plataforma. E o quarto ponto, desenvolvimento de metodologia acompanhada de relatórios periódicos que avalie de forma contínua a efetividade desses mecanismos de protocolo de verificação. Ou seja, a autoridade determina que sejam estabelecidos meios para que seja verificado pela própria plataforma se quem está ali utilizando ela, quem está utilizando o TikTok, é um maior de idade, e se for um menor de idade, que esse menor de idade esteja acompanhado pelos pais ou responsáveis. No final diz, olha, o agente de tratamento responsável é por comprovar a adequação e eficácia de todas as medidas implementadas dentro do prazo estabelecido sob pena de progressão da atuação do ANPD, com instauração de processo sancionador e expedição de medidas preventivas, isoladas ou cumulativamente. O que acontece? Tem que se adequar. Não se adequar, vai ter que sair do Brasil. É evidente que ela vai se adaptar, até porque as outras plataformas se adaptaram, né? E como eu citei, por exemplo, o caso do YouTube, no Google, inclusive, você pode fazer uma conta para adolescente, aí tem um responsável. Para criança, você coloca um outro e-mail como de responsável, então vai ter que se adequar. Isso não é só no Brasil. Eu vi no Canadá, nos Estados Unidos também está havendo isso aí, porque o TikTok parece que o negócio estava mais desenfreado. Você conhece alguém que é usuário do TikTok, que é influenciador, usa o TikTok para ganhar dinheiro? Manda para essa pessoa para ela ficar ligada e se atentar e já ir se adaptando. E se precaver, né? Porque de repente tem gente que já tem o TikTok ali como fonte de renda. Já pensou se do dia para a noite a rede é derrubada no Brasil? A pessoa acaba ficando numa situação muito delicada, tá certo? Forte abraço para você, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu!